Então vamos começar, né, meus irmãos? Uma boa noite eu desejo a todos, aquele abraço de várias voltas, como sempre digo, rogando a Deus nosso Pai, sobretudo, e toda a espiritualidade que está aqui na sala, que nos dá e sempre nos deu a sustentação, que nos ajude, que nos inspire e que, sobretudo, nos direcione ao propósito de bem servir. Rogamos a Chico Xavier e Maria Santíssima em espírito, que são os padrinhos, os direcionadores, as nossas âncoras, que ajude-nos e nos dê a sustentação necessária. Digo mais, solicito até que me inspire ou nos inspire para que chegamos a contento ou um bom termo nos estudos propostos esta noite. O Livro dos Espíritos, na questão 199, mortes prematuras no suicídio, atormentada de dor e consciência, a consciência desperta no nível de sombra, né? Aquilo que efetivamente você proporcionou a nível de suicídio, você vai acordar naquela turbulência, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si próprio. Você, no caso mãe, praticou o aborto pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, afirma Kardec, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem desequilíbrios consequentemente nas sinergias espirituais, com o impositivo de reajuste em próximas existências. Então veja bem, meus irmãos, que a pessoa que pratica um aborto, a pessoa que assim o faz, ela responde severamente. Audília Conceição nos diz: sou estudiosa da literatura espírita, com certeza sempre temos muita coisa a aprender e ensinar. E como assim, né, Odília? Nem sempre aquela pessoa sabe tudo, que não tem nada a aprender, ou por outra, aquela pessoa que tem os conhecimentos mais modestos não tem algo que pode contribuir. Então, todos nós, até no campo material, se você não dispõe do pecúnio, da matéria, do dinheiro em si para fazer uma ação material, você pode naturalmente fazer uma prece, fazer uma oração, ouvir um velho, amparar uma criança. Você está fazendo o quê? Está ajudando. Você está ajudando. Luciene diz o seguinte: tenho muitas visões coloridas e ainda não compreendo bem o que quer dizer. E realmente, no que refere-se à mediunidade, eu não vou falar aqui que você está tendo visibilidades espiritual, ou seja, manifestação espiritual, ou uma própria imaginação do seu cérebro mesmo, mas ocorre o seguinte, Luciene: o que, de uma certa forma, vai te orientar seria o estudo propriamente dito. Quando você, se já não estiver fazendo, frequentando a casa espírita, logo você entrando em um grupo de estudos e reforçando com estudo em casa, você vai começar a, vamos dizer assim, separar o joio do trigo. Você vai, num segundo instante, num terceiro, você vai saber discernir aquilo que é anímico, que é do ânimos, que é da sua própria alma, e aquilo que é influenciação espiritual. Então, será que isso é imaginação minha? Será que eu estou ficando doida? Ou eu estou ficando doido? Ou efetivamente é algum interrelacionamento espiritual? Então, isso é muito importante. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam no centro espírita e ele é atendido, e outras vezes chega um irmão:
vem aqui a casa, no meu caso em específico, lá nós reunimos segunda-feira, reunimos quinta-feira. Então as pessoas vão convidar você a participar do estudo, vão convidar você a participar dos trabalhos, e você participando dos trabalhos, gradualmente você vai jogando para dentro de si e vai, de uma certa forma, enculturando, né? Vai enculturando dentro desse propósito espiritual. Muito bem. Na próxima tela aí, meus irmãos, nós verificamos que as causas alegadas para cometer o suicídio são várias. Em geral, indicam desconhecimento do valor que as provações representam no mecanismo do reajuste da consciência culpada perante as leis de Deus e também declarada desinformação com a continuidade da vida além do túmulo. Porque o que ocorre? Ocorre que quando a pessoa ela vai tirar a própria vida, essa morte prematura, ela pensa, não, esse problema que eu estou, essa dívida que eu não consigo pagar, esse amor não correspondido, essa traição atroz a qual fui vítima, então eu vou acabar com a vida, ou por outra, né? Morreu aquele quem tanto amava, e eu vou jogar na fogueira. Isso acontece muito, né, em um país aí, não vamos dizer o nome, mas o marido morreu, ou a esposa morreu, eles atiram na fogueira em sacrifício, pensando que o espírito vai ficar junto com aquele com o qual morava e amava. E uma das piores, ou desilusão mais atroz, é que ao você chegar no plano espiritual, descobre que não morreu. E aí você cometeu dois erros. O do suicídio propriamente dito, né? E ao chegar lá, a coisa continuou como era antes. Como era aqui. Você não melhora e nem piora. Aliás, piora até. Porque lá você vai sentir a dor moral. Aqui sobre o corpo físico, sobre esse filtro, que é um escarpando, você pode esconder. Eu estou com raiva de Eliane, da Sheila e da Luciene pela mesma forma, tem alguma coisa, né, contra as mesmas, mas eu não externo, fica na minha mente. Espiritualmente, eu não tenho como esconder isso. Então, é uma das maiores dores. E lá você vai sentir a vergonha, quando não a dor daquele ato praticado. Por exemplo, se você jogou debaixo de um carro, e vai sentir aquela dor constante, tudo. Dante Alighieri até falou isso, que o inferno é você estar num fogo onde o mesmo acaba com o nosso corpo. Sheila responde a Márcia o seguinte: com certeza, fez aí... Ô Sheila, a Márcia falou lá para nós, deixa eu ver se eu consigo localizar. Se eu não localizar aqui, a quem pertence Sheila? O da Sheila fez relativamente ao corpo, né? Esse nós falamos. Se eu passei batido, ô Sheila, você, por gentileza, auxilia-me, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí, porque eu devo ter passado batido. Muito bem. Mortes prematuras ou suicídio pode ser classificado como direto ou indireto. Nós já falamos parcialmente. O suicídio direto é aquele que eu tiro. Existe uma causa geradora. Eu penso, eu planejo, eu arquiteto, né? Eu planejo o suicídio. A dor terrível. No suicídio intencional, sem as atenuantes da modéstia ou da ignorância, há que se considerar não somente o problema da infração, antes
ou ante as leis de Deus. Nós fomos contra as leis divinas, né, que está na nossa consciência, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação profunda, né, com remorso mais amplo. Veja-se que, nesse caso em específico, ele pegou uma arma, ele planejou, ele pegou o veneno, ele mexeu, pôs veneno de uma forma assim, mais forte, para quê? Para exterminar a sua vida. Houve uma inteligência, houve uma planificação, houve uma deliberação sobre o ato. Agora já veja que no segundo aspecto, no suicídio indireto, o atentado contra a própria vida ocorre em decorrência de comportamento e hábitos. Eu bebo, muito embora pelo o nosso posicionamento e consciência, nós somos sabedores que a bebida faz mal, o tabagismo faz mal, o vício de uma certa saúde, o vício de qualquer naipe afeta a saúde, pelos nossos conhecimentos. Praticamente quando a gente atua numa dessas ações, a gente está cometendo um suicídio direto também. Nós estamos cometendo um suicídio direto. A tela 6 aqui nos indica o seguinte. Kardec indaga a São Luís. O homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador, não tem volta, né? Ele está na linha de morte. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Será que essa pessoa que está sofrendo isso, está sofrendo aquilo, nós somos sabedores que ele não tem condição, ou praticamente não tem mais vida, é lícito a gente abreviar alguns minutos, alguns dias, uma semana de vida? Boa noite, João de Souza. Em seu nome eu cumprimento os demais que chegaram. O Wellington diz o seguinte, Décio. Deixa eu ver aqui. Quando um ser, ao encarnar, tem paralisia cerebral, pode estar relacionado ao suicídio? Um abraço. Veja bem, nós aqui, ou espiritista nenhum, tem condição de afirmar taxativamente, Wellington, que é. Mas naturalmente pode. E ele pode ter escolhido essa prova para, de uma certa forma, caminhar no processo evolutivo e reparar aquela mazela cometida outrora. Porque falávamos aqui no início de nossos estudos que, em primeiro lugar, você arrepende-se. Em segundo, você expia, sofre. Eu dei um chute na minha esposa e ela estava grávida. Arrependi-me, primeiro passo. Eu começo a sofrer pelo aquele ato praticado. Aí o que ocorre? Aí precisa regenerar. Então, isso pode ocorrer. Um médico ia numa reencarnação, ele ia ser um médico oftalmologista, ia trabalhar nesses médicos sem fronteira. Entretanto, para ele ter uma condição de visualização melhor, uma contextualização melhor desse problema, a cegueira propriamente dita, ele pediu para vir num corpo e viver 15 anos. Por quê? Para aprender. Está percebendo? Para aprender e sentir. Ele ia fazer pós-graduação, doutorado em oftalmologia, mas por mais que a teoria lhe desse alguma prática a posterior, mas se ele vivesse como espírito essa situação, ele teria muita condição. Então pode naturalmente aquela paralisia ser
Mas pode muito bem ser uma prova para os pais, pode ser uma prova aos familiares mais direto, para acordar, sensibilizar o coração, enfim, uma série de coisas. Perfeitamente é possível, mas jamais podemos falar assim de forma peremptória que é morte prematura. Então, vimos o suicídio direto e indireto. No suicídio indireto, o atentado contra a própria vida ocorre em decorrência de comportamento e hábitos desenvolvido pelo indivíduo. Falávamos também agora, eu tirar a vida daquela pessoa que está agonizando. Será que se eu diminuir alguns dias, semanas ou horas daquela pessoa que eu acredito, ou a própria medicina acredita, o cérebro parou de funcionar, vou desligar os aparelhos? A resposta transmitida pelo espírito, verdade em uma reunião mediúnica, ocorrida em Paris no ano 1860, revela o terrível equívoco dessa prática, ainda que persistente nos dias atuais, né? Ou seja, eu vou fazer esse bem. Quem vos diria, de forma direta, que aquele moribundo, aquele paciente está no final da sua vida? Quantas vezes nós vimos pela ciência aquele paciente, sob a nossa visão, está no leito de morte ou à beira da passagem propriamente dita e reviver de uma forma automática, viver semana, mês ou alguns casos até anos. E não importa, meus irmãos, não importa quanto tempo vive. Vimos no início de nossos estudos que se um espírito viver 1 ou 2 minutos a mais, isso é muito importante. É importante porquanto ele toma a decisão, ele arrepende. E arrepender-se de um ato, como vimos, é o passo inicial, é o passo vestibular para se processar, né, a regeneração e a consequente evolução. Porque se não o fizermos nessa oportunidade ímpar, que é a melhor das nossas encarnações, nunca tivemos evoluído como estamos nessa reencarnação. E por mais atrasado que é o espírito, ele pode estar patinando, assim como um carro patina na areia, mas jamais retrocedendo. Jamais retrocedendo. Ah não, mas ele era um chefe, ele era um gerente, ele era um alto executivo, um coach. Agora ele veio como um subordinado, veio como veio como um serviçal. Não, tudo bem, ele pode estar exercendo uma função para, de uma certa forma, tornar mais límpida e evoluir alguma parte que ele precisa e estava um pouco adormecida. Olá, João Souza diz o seguinte: boa noite. Quando tentamos nos matar e não conseguimos, o porquê isso não acontece, não morrer? Veja bem, quando ocorre de não haver a morte propriamente dita, é porque você, antes de praticar o ato, você tem inspiração, você tem anjos protetores, você tem espíritos simpáticos. Vários desses espíritos dizem: não faça isso, não faz, te inspira, te intui, te direciona. E um só, digamos, você tem 4 tipos de espíritos que te direcionam para o bem, um direciona para o mal. Então, você faz uma coisa não querendo propriamente dita e não utiliza, digamos, eu não estou falando que tem forma correta de matar, não. Mas, se a pessoa fizer determinados atos, ou dificilmente a sua vida lhe será poupada. E longe disso, meus irmãos, quem fala não faz. Longe disso. Dentro do campo do suicídio, normalmente a pessoa ela está debilitada, ela precisa ser ajudada, e quem normalmente fala que vai se matar, que vai sair dessa vida, que não aguenta mais, que eu não suporto isso, tenta um dia, tenta outro, acaba fazendo. E nesse aspecto, João, nesse aspecto, aí já começa os nossos irmãozinhos que atuam no mal, o que nós
denominamos obsessores. Aí a criatura já fica fragilizada. E em ficando fragilizada, as portas abertas, necessariamente a pessoa comete esse desatino, né, que é o próprio suicídio. Como explicar a situação da criança cuja vida material se interrompe? E por que esse fato ocorre? Duas indagações que surgem naturalmente a nos deparar com a morte na infância. Veja bem, tem duas situações que deparamos com a morte na infância. A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, olha aí, João Souza, o complemento de uma vida interrompida, né, em vida transata, antes do tempo devido. Então você vinha para ficar um determinado tempo, e sua morte é frequentemente uma prova, uma expiação para os pais. Aqui é bom ressaltar, meus irmãos, que a gente não vem nesse mundo para viver 80 anos, para ser morto por um carro, entrar num avião e o avião cair. A gente está à beira de um riacho e uma montanha despencar. Então não existe destino na verdadeira acepção da palavra. Ali houve o livre-arbítrio. Então a questão 851 do Livro dos Espíritos era muito clara. O destino como fatalismo, não vem. Você, de uma forma tosca, é como se fosse uma pilha. Você vem com a carga X, e essa carga X é o fluido vital, onde já tivemos a oportunidade de... Aí, através dos vícios, através dos afastamentos da virtude, você vai perdendo essa energia, esse fluido vital, e, ocasionalmente, vai enfraquecendo até culminar com a morte propriamente dita. Por quê? E para falarmos de destino na nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, é tão somente a evolução, ou seja, um dia sermos anjos, estarmos no mundo angelical. Estamos fadados a isso. Esse é o nosso destino. Muito bem. A Luciene diz o seguinte: já faço parte de uma casa espírita, mas por motivo de força maior tive que me afastar. Então me sinto incapaz, como se tudo se faz não é o bastante. Mas você, Luciano, você afastou temporariamente, a coisa volta. Você também não precisa estar constantemente, é o ideal, mas você diz que motivo de força maior o impediu. Veja uma oportunidade extraordinária que estamos tendo aqui agora. Logo depois tem o nosso amigo Mauro, depois tem o Antônio, tem o José Carlos e a própria Rede Amiga Espírita. E aqui quero fazer um referencial, em termos de divulgação do Espiritismo. A maior rede no mundo, não tem uma rede que divulga tanto o Espiritismo quanto a Rede Amigo. Então você está no local certo, no momento adequado e, o que é mais importante, você tem a oportunidade de rever um estudo, ver aquilo que te agradou, repassar e interagir, questionar. Muito bem. A Norma Salles diz o seguinte, respondendo a João Souza: acredito ser uma bênção, pois é mais uma oportunidade também de misericórdia divina que está agindo em favor da pessoa. Justo, bingo, Norma, bingo. Porquanto Deus dá o remédio junto ao mal. Ora, se você está descalço, eu costumo dar esse exemplo sempre, manda ou coloca o pé num caco de vidro ou no caco de vidro ou num espeto. Olha, aquilo de uma certa forma vai te orientar e te direcionar. Olha, Décio, você precisa andar calçado. Então, diante do mal propriamente dito, está o remédio, né? Pode ser muito bem,
ela respondendo, João de Souza, essa ocorrência ter sido por mal transato, alguma coisa, ou para, como diz o nosso estudo aqui, você fazer uma reparação junto aos familiares, prova e expiação junto aos familiares. Observamos pelos nossos estudos que a morte prematura ela está vinculada normalmente a algum erro grave de uma vida transata, de uma vida passada, de uma vida anterior, ou mesmo para sensibilizar ou constituir provas, sobretudo direta aos pais. Lembro ainda os benfeitores que os pais estão igualmente comprometidos com a lei de causa e efeito, né? Foram cúmplices ou causadores indiretos da falta que gerou o sofrimento. Mas para aí, Décio, você está falando que um mal pode trazer um bem? Pode. Ora, desses tsunami, dessas enchentes, desse desmoronamento, quanta sensibilidade há e proporciona a coração duros de praticar o bem. A próxima guerra, a própria guerra, a Segunda Guerra Mundial, exterminou 60 mil pessoas, 6 milhões de judeus. 60 mil não, 60... Como é que é? Foi 19 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus. Houve um desencarne coletivo muito grande. Isso foi bom? Não, mas trouxe benefício. Olha o mal trazendo benefício. Hoje você pega Japão, você pega... houve uma evolução muito grande. Não só Japão. Os próprios países aliados que ganharam a guerra tem. Mas para aí, Décio. Então você está falando que o mal, ele de uma certa forma é benéfico. Sim, nada ocorre por acaso, mas ai da mão que proporcionou o escândalo, né? Então, se você pega uma arma, desfere no seu próximo ou no seu adversário, aquilo há benefício para outra pessoa e um malefício para você. Nada ocorre em desajuste com a natureza. Muito bem. A Marinalva diz, a Rede Amiga Espírita é uma casa espírita dentro dos nossos lares. Exatamente. É uma casa espírita. E somos sabedores, meus irmãos, que o espírito, ele move mais rápido do que o pensamento. A gente diz pensamento porquanto o pensamento é o que mais tem de rapidez. Então associou como pensamento o fato de nós evocarmos, o fato de aqui estarmos falando sobre o Espiritismo, sobre as benesses do mesmo, significa que o Espírito está aí em você, em Portugal, por exemplo, na Suíça, igual tem pessoas em várias regiões do Brasil, e está aqui comigo ao mesmo tempo. E nós no início aqui falamos relativamente uma água fluidificada. Aqueles que não pegaram, pegam um copo, uma jarra, no final vamos fazer uma oração e pedir para que fluidifique a água, né, meus irmãos? Então veja bem. Criança no plano espiritual. Há criança no plano espiritual? Será que há criancinha? Com relação à posição espiritual dos espíritos que desencarnam na infância, André Luiz informa que todos eles são recolhidos em instituições apropriadas, não se encontrando espíritos nas religiões, nas regiões umbralinas. Hoje eu não sei se advoga isso, mas teologicamente a nossa doutrina maior, a religião maior, que é o catolicismo, é céu, inferno, limbo, purgatório, né? As criancinhas iam para o limbo. Então, André Luiz está colocando que a criancinha em si, ele não vai para umbral, essa zona de sofrimento, mas umbral não é um local específico, é estado consciencial, né, meus irmãos? Estado consciencial. Há inúmeras descrições espirituais de escolas, de parques, de colônia, de instituições diversas onde dá sustentação a essas crianças. Chico Xavier, através de Emmanuel, disse o seguinte: os benfeitores espirituais habitualmente nos esclarece
que a criança desencarnada no mais além recobra parcialmente os valores da sua memória, né? Quando na condição de espírito. Então, ele, quando mais evoluído for, mais rápido ele vai recobrar essa memória. Nós falávamos em termos de passagem, estudos anteriores, relativamente àquela perturbação. Aquela perturbação, quando a pessoa morre, fica algumas pessoas semanas, outras horas, dias, anos, até século, né? Quanto mais materializado ou material for aquele espírito, ou vinculado à matéria, mais difícil a desvinculação. Pela mesma forma, a criança. Tem certas crianças que, por sua evolução, e aqui agora mesmo a gente vai ver uma manifestação de uma criança extraordinária, né? Tendo uma manifestação, inclusive sendo guia da sua mãe. Desce para aí. Meu filho, meu cria? Sim, e vamos verificar isso. Então, conforme a evolutividade, a evolução da criança, consequentemente, mais rápido se processa mais rápido se processa essa evolução e essa perturbação, ela fica dissipada, né? Você volta a ser aquele espírito que era naturalmente. Veja bem, André Luiz nos diz, nessa tela aqui, meus irmãos, ele nos diz o seguinte: isso está entre a terra e o céu. André Luiz vai pronunciar-se da mesma forma. Acreditamos que o menino desencarnado, ele retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Em muitas situações, isso ocorre naturalmente, né? Naturalmente é o que acontece quando o espírito já alcançou o seu estágio evolutivo. Veja bem que aí, o que ocorre? Ocorre que o espírito alcançou o seu estágio evolutivo, ele, à medida que ele for mais evoluído, ele desprende do corpo. Não há o perispírito vinculado à sua parte material. Aquilo que nós falávamos quando anteriormente estudávamos. O espírito chega a ver, muitas vezes, dado o estado de perturbação, o seu corpo ser comido por vermes, o seu cabelo desaparecer, a roupa, o caixão acabar e não tem mais nada. Aonde que ele fica vinculado? Ele fica vinculado nos bens materiais. Meire Souza diz o seguinte: sendo espírita, como mostrar para ajudar algumas pessoas da família que estão vivendo em um mundo totalmente de maneira e outras desavenças? Veja bem, Meire, normalmente, quando a gente assiste uma palestra, assiste algum estudo, ou a gente fala: gente, isso aqui é para o meu marido, isso aqui é para o meu filho, isso aqui é para o meu sogro, minha sogra poderia estar vendo isso aqui. Mas, na verdade, é para nós. Modifica o meu ato. Eu não modifico ninguém, eu não consigo modificar. Por mais próximo que for aquele próximo meu, digamos, uma esposa, um esposo, um irmão, um filho, etc., eu tenho que modificá-lo ou modificá-la pelos meus atos, fazendo aquilo que é certo e aquilo que, de uma certa forma, a sociedade e eu me pauto como coerente. Então, é para nós. Porta-se daquela forma, modifica seus atos, faz o bem que você gostaria que lhe fosse feito, que logo o meu esposo, a minha esposa, aquela pessoa a qual eu queria sensibilizar, por si só, sente-se atraído ou atraída, e a hora que você menos esperar, está de braços dados com você, sentado na sua cadeira ao lado e proferindo a mesma doutrina que você profere. É desse jeito. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Algumas ainda, a alma ainda é encarnada, fica naquele automatismo, não tem um automatismo consciente, fica naquele, não se acha ainda no autogoverno. É aquilo que você vê em algumas situações, manifestação inclusive
como aquelas criancinhas falando de forma mamada, tudo. Aí a gente fala, mas espírito de criança? Não tinha um mundo primitivo? Para estarmos aqui na Terra não são milhares de anos? Sim. Então, em si, não existe espírito de criança. Ele está sofrendo influenciação da sua última encarnação, inclusive dando passividade. O que é dar passividade? Manifestar através de algum médium, quando o mesmo está em transe, relativamente à sua última encarnação. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizei frequentemente, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte com o futuro pela frente, para conservar, os que já viveram longos anos. Carregado de decepção, leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada. Mas fere o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Toda a sua alegria. Ah, eu não coloquei essa tela? Coloquei. Então, o que ocorre, meus irmãos, é aquilo que nós falávamos, Quem somos nós? Em termos de pessoa, por mais coerência que temos, quem somos nós para dizermos isso ou aquilo? Para dizer, que Deus deveria ter levado aquela pessoa cuja vida... Ora, se Ele levou aquela pessoa mais jovem, aquela criança, é porque efetivamente o seu pleito aqui tinha sido dado cabo, tinha sido terminado, ele não tinha mais, ajudava no plano espiritual mais do que estava ajudando aqui. Então, longe de fazer essa crítica, porque nós temos a mania de medir com as nossas medidas, com as nossas avaliações, ou seja, as nossas leis humanas. Criatura humana, diz os espíritos superiores, são nisso que tendes necessidade de vos elevar. São nisso que precisa evoluir. Para compreender que o bem está muitas vezes naquilo que você pensa que é mal. Então, muitas vezes, aquilo que na minha cega fatalidade que eu penso que é mal é um bem. Por quê? Medir a justiça divina dentro da vossa justiça. Falávamos das leis divinas que estão íncitas e estão dentro da nossa consciência. Aquilo e elas são imutáveis, são perfeitas. Acreditai no que eu vos digo, disse o Espírito. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20, 15, 10 anos, do que muitas vezes a mãe ter o desespero de ver aquele filho delinquindo, de ver aquele filho naquele caminho tortuoso. Então, a gente, de uma certa forma, fala de uma maneira tempestiva, sem medir a consequência, analisando, sobretudo, e medindo pelos nossos padrões de medida. Regozijai-vos, pois, quando Deus chama aquela criancinha de forma prematura, aquele filho, aquela pessoa, porque nós não sabemos, mas as leis de Deus são perfeitas, porque em Ele lá estando, Ele pode fazer não só mais coisa para nós, mas porque cumpriu. É aquele negócio, meus irmãos. Eu estou preso com alguém. Esse alguém cumpriu a sua pena, cumpriu os seus 8, 9 anos. Eu, como meu crime, o meu delito foi bem superior e vou ficar mais tempo enclausurado ou na própria grade, é a mesma coisa, ele vai sair, eu vou achar ruim? Ora, gente, foi essa criança tão jovem que tinha um futuro para frente, podia mandar aquele velho. Quem sou eu para julgar isso? Eu muitas vezes preciso ficar aqui e preciso resgatar, pagar, é uma dádiva que temos.
ele já cumpriu aquela. Então a gente tem que, de uma certa forma, corrigir esse erro. João de Deus põe o seguinte, a colaboração dele aqui. Norma Salles também acredito que é uma bênção de Deus estar dando outra chance à pessoa renascer, pois, posso dizer assim, nessa vida e nesse mesmo corpo. Efetivamente é. E não se iluda, estamos na melhor encarnação e na melhor evolução. Não tivemos uma evolução quanto a essa, tanto quanto a essa. Essa é a melhor evolução. Então, falaremos agora, nós vamos falar agora, a criança na espiritualidade. Vejamos o que diz o Livro dos Espíritos na questão 381. Pergunta Kardec aos imortais. Por morte da criança readquire, o mesmo, aquele espírito, imediatamente o seu precedente vigor, a sua forma, o seu pensamento? Resposta da espiritualidade. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, olha essa conjunção, aí é que efetivamente vem o vigor e a força da conversa, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Então, enquanto ele não separa, ele está naquele estágio perturbatório que nós falamos, meus irmãos? Ele está naquele estágio perturbatório. Vemos, portanto, que o espírito que animou o corpo de uma criança, ao desencarnar, readquire sua forma anterior, apoderando de sua bagagem moral e intelectual, conquistada nas precedentes encarnações. Ele não permanece como criança no mundo espiritual. Isso. Mas, olha aqui o comentário de Kardec propriamente dito. Eu gosto dos comentários de Kardec. Mas é do nosso conhecimento que todo espírito que desencarna, não somente o da criança, leva um tempo, tirar esse embaçamento da vista, esse estágio de lucidez, mais ou menos longo, dependendo do seu adiantamento. Quanto mais adiantado, mais desenvolvido, mais rápido ele leva, mais tempo ele tem. Por dedução e lógica, entendemos, Kardec dizendo, a criança que desencarna e recobra quase que imediatamente. E por outra, há crianças que demoram. E um caso interessante aqui, esse caso está, meus irmãos, ele está inclusive no livro Céu e Inferno, a seguir um texto extraído da Revista Espírita, Criança, Guias Espirituais do Pai, Revista Espírita de 1866. Tendo perdido um filho de 7 anos e tendo se tornado médium, a mãe teve a mesma criança como um guia. Um dia lhe fez a seguinte pergunta. Então veja bem que ela perdeu o filho com 7 anos, posteriormente ela converteu a doutrina espírita e fez a segunda, ela falando lá, o pessoal não estava acreditando, usando, e ela fez a seguinte pergunta dentro de uma reunião mediúnica. Caro bem-amado filho, naturalmente evocou, um dos meus amigos, que por sinal muito bem situado naquela reunião mediúnica, uma pessoa que entendia extraordinariamente, inclusive passava-lhe orientações, um dos meus amigos, filho, ele não está acreditando e não admite que possas, que você pode ter sido meu guia espiritual. Aí o menino responde, olha minha mãe, é um assunto que não devemos aprofundar tanto quanto, porque ainda não entendemos uma série de coisas. Muito tempo da senhora existir, eu já existia. Eu tenho milênios de anos e o meu conhecimento é
científico, moral, ainda tem alguma coisa a melhorar, mas muito mais do que o da senhora. Eu vim, e sou realmente o guia da senhora, mas eu vim nessa encarnação para, de uma certa forma, lapidar uma pedra bruta no que tange ao egoísmo, não na sua extensão total, propriamente dito, mas para melhorar num determinado campo. Veja que essa criança era, sem dúvida alguma, o guia espiritual da mãe. Mais à frente, diz o seguinte: Deus me chamou antes, respondendo. E o questionamento de mãe e filho em espírito é grande. Eu estou aqui fazendo uma sinopse, um resumo muito grande. Deus me chamou antes, minha mãe, do fim de minha carreira, considerando minha missão, junto a vós, junto a ti, né, mais aproveitável como espírito desencarnado do que quando encarnado. E ele efetivamente. Aí no final, enfim, isto vos será explicado se perguntar. Por mais ainda que vos são ocultas, vos parecerão claras as tardes. Não quereis aprofundar muito, porque então são questões que ainda não tenho conhecimento. Ora, gente, o que aconteceu com o Espiritismo? Jesus disse que ia mandar o Consolador prometido e que ia ficar conosco, ou convosco, eternamente. Iria dizer alguma coisa que à época ele não disse. Não disse porque não era esconder de ninguém, mas é porque não tínhamos entendimento. Não tínhamos? Sim, porque vários de nós na época vivíamos lá. Não tínhamos condição de entender. Então, tudo é no devido tempo. E aí diz a criança, olha, então, na verdade, a rigor, tudo, minha mãe, vem no tempo. E essa pessoa que está aí constantemente falando que não é possível, não é verossímil um filho ser um guia espiritual de um pai e de uma mãe, então ainda não tem condição de entender. E nossa bibliografia, meus irmãos, a bibliografia foi essa aí. Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, esse livro aí de José Marco Gonçalves, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, esse livro de Chico Xavier, Roteiro, Evangelho segundo o Espiritismo e Escola no Além, e essas duas apostilas, tomo 1 da FEB e aquela do Instituto de Desenvolvimento Espírita, lá de Juiz de Fora. Então eu utilizo muito essas duas apostilas e lastreado naturalmente em nossas obras básicas. A área de texto aqui, a nossa área de texto, deixa eu verificar. Minha filha, disse a Nilson Oliveira, perdeu um bebê e ficou muito triste. Ela queria muito esse bebê. O que eu faço para ajudá-la? Simplesmente, Nilson, quer dizer, não é uma coisa simples, é um bebê, é um ser, mas mostrando a mesma que a vida não termina com a morte física. É orando, é fazendo prece, é fazendo bons pensamentos, porque aquele bebê, aquela criança veio, talvez, para, de uma certa forma, mostrar alguns caminhos aos pais. No caso daquela criança que é guia espiritual, a mãe, posteriormente, e depois da manifestação, aliás, antes um pouco da manifestação, tornou-se espírito. Muitas vezes o espiritismo, a gente assim, o internaliza, joga para dentro da gente quando ocorre uma coisa que nós não gostamos, que é um sofrimento. É aquele que fala, eu vim para o espiritismo, eu vim pela dor ou pelo sofrimento? Pode, a maioria vem mais pelo sofrimento. Meus irmãos, então é fascinante. Meire diz o seguinte, Décio, em uma criança encarnada de 2 anos, mesmo tendo seu guia anjo de guarda, pode sofrer fisicamente por espíritos inferiores? Veja, a criança de 2 anos, ele manifesta-se quase
como um adulto. Por quê? 2 anos, 3 anos, está manifestando ali um espírito. Tanto é que é uma mediunidade muito grande. Você vê uma criancinha, Meire Souza, conversando sozinha, fazendo tratativa com amiguinhos invisíveis, ali o que é? Tem uma mediunidade extraordinária. Minha filha está conversando sozinho, meu filho é isso. Não, ali é o espírito propriamente de um adulto. Então mas o espírito, ele não tem condição ainda de manifestar-se como um adulto e agir como um adulto, porque está obnubilado, está embaçado pelo seu cérebro, que é o corpo físico. Então, você pergunta, a criancinha de 2 anos, mesmo tendo seus guias, anjos, de qualquer um, pode sofrer fisicamente? Pode ter influências maléficas e espirituais, vamos dizer assim, obsessores, mas em contrapartida, ele tem um anjo, ele tem um espírito que o dirige, o seu anjo de guarda que impede. Aí, ele vai ficar mais livre e mais à vontade a hora que ele utilizar o seu livre-arbítrio, quando processar-se efetivamente a reencarnação, que vai ser em torno de 6 anos e meio, 7 anos e meio.